Como duplicar o seu patrimônio com Tesouro IPCA+. É isso que a gente quer te mostrar na prática nos próximos minutos. Falando aqui em transformar 100 mil em mais de 200 mil num prazo que não supere 10 anos. Te mostrar que existe a possibilidade de você quadruplicar o seu investimento no Tesouro IPCA+, e esticar um pouquinho o prazo. Como isso é possível? Bom, o fato é que com as taxas atuais, o Tesouro está atraindo muito atenção e dinheiro de vários investidores. E os títulos atrelados à inflação são justamente os mais demandados. Agora, será que essa rentabilidade de 100% é segura? Dá para investir de olhos fechados? Seu dinheiro vai estar sempre subindo? E mais, será que esse é o melhor investimento para você fazer? Bom, é isso que o Kevin Costa, líder aqui de time de planejadores no Clube do Valor, vai te responder nos próximos minutos, contando, como é que o Tesouro IPCA+ pode dobrar o teu patrimônio, o que faz ele ser tão atrativo e no fim das contas, será que vale a pena investir no IPCA+, esperando esse tipo de rendimento? Tem risco? Enfim, presta muita atenção em tudo que o Kevin vai te mostrar, já deixa o dedo no like e teu comentário se você tem Tesouro IPCA+, aqui abaixo. A primeira coisa que tu precisa fazer é entender por que o IPCA+ é tão atrativo e por que ele está sendo visto como uma oportunidade. Hoje o Tesouro IPCA+ paga a inflação mais uma taxa. Enquanto o Tesouro Selic funciona a partir da taxa Selic mais uma taxa pequena e o prefixado rende uma taxa pré-definida, então o investidor já tem uma noção de quanto que vai ter de rentabilidade, o Tesouro IPCA+ é um título híbrido. Então ele tem características pós-fixadas, como o Tesouro Selic, só que ao invés de render com a Selic, ele rende conforme o IPCA, e tem uma parte pré-fixada, que é essa taxa aí de 7 ponto alguma coisa, que já é determinada no momento da compra. Então, se você mantiver esse título até o momento do vencimento, você vai receber exatamente o IPCA mais a taxa contratada ao ano. E aí tem mais essa característica do IPCA+, ele tem vencimentos mais longos do que os outros. Enquanto pré e pós tem vencimentos máximos ali entre 2031 e 2035, os títulos atrelados à inflação vão até 2050, 2060. A gente também tem os tesouros Renda Mais e Educa Mais, eles funcionam da mesma forma e tem vencimentos ali em 2065, 2043 e por aí vai. E sabendo disso, a gente também descobre alguns outros detalhes importantes sobre o IPCA+. Se o investimento é mais longo, necessariamente os juros compostos têm mais tempo para trabalhar. Então, na média, também significa que dá para multiplicar por mais vezes o teu patrimônio com esse tipo de investimento. Principalmente quando a gente trabalha com taxas nas máximas históricas, já que não faz muito tempo que o IPCA+ estava pagando taxa de 8%. E aí também na média, os investidores olham para esse tipo de informação e resolvem se atirar para aproveitar a oportunidade antes que ela acabe. Tanto que em 2024, os fundos de renda fixa registraram uma captação recorde de 134 bilhões de reais. No primeiro TRI de 25 já são 43 bilhões. Isso só em fundo de renda fixa. Porque quando a gente olha para o Tesouro Direto em si, o recorde também foi uma realidade, com vendas de mais de 67 bilhões de reais no ano. Só que junto com essa captação bilionária, a gente também está vendo muita gente saindo do Tesouro. Tanto é que se em 2024 o recorde foi de captação, o início de 2025 foi marcado por um recorde de resgate no Tesouro Direto. Exatamente no momento que a variação foi extremamente positiva para esses títulos, com o Tesouro IPCA como segundo na lista entre os títulos com maior resgate. Isso basicamente significa que tem gente querendo lucrar com esse movimento do título. E para isso, o que a maioria faz é vender antes do vencimento. Tanto é que para dobrar o patrimônio, como eu te mostrei no começo do vídeo, é exatamente isso que o investidor faria. Se você decidisse hoje investir 100 mil no IPCA mais 2040, com as condições que a gente está vendo agora, que são taxas a 7,31 e inflação projetada ali na casa dos 5,8, nessas condições, em tese, só precisaria segurar o título até 2032 para transformar os 100 mil em 200 mil reais. Ou seja, se tudo se mantivesse exatamente como está agora, em mais ou menos 7 anos o teu patrimônio já teria dobrado, ao invés de precisar esperar os 15 anos do vencimento. E por que isso acontece? Por causa da marcação a mercado. Exatamente por causa dela que tem tanta gente fazendo resgate dos títulos do Tesouro Direto antes da hora certa. Porque muita gente vê nela uma oportunidade de ganhos rápidos. O que essas pessoas estão fazendo é tratar a renda fixa como renda variável, como mercado de ações. Só que tem um problema nisso. Se você trata a renda fixa como variável a nível de rentabilidade, então você precisa estar preparado para correr os mesmos riscos da Bolsa de Valores. E esse risco está diretamente conectado à prática da marcação a mercado. Porque, presta atenção aqui, imagina que você investiu R$1.000 em um título que vai durar 2 anos com taxa de 10% ao ano. E aí se foram ano 1 e ano 2. No final do período, teus R$1.000 se transformaram em 1.210. Ou seja, você sabe que ao final do período você vai ter 1.210. Só que o primeiro ano deu ruim na economia, ninguém mais quer investir no Brasil, a taxa de juros aumenta para 15% ao ano, coisa que já está muito perto de acontecer. Só que você sabe que ao final dos 2 anos, esse título tem que chegar em 1.210.
Então, em tese, a rentabilidade do teu título também aumenta para 15%, ou seja, no primeiro ano tu teve uma rentabilidade de 10%, mas no segundo tu vai ter 15%, só que tu contratou um título que prometeu que teus 1.000 vão virar 1.210. Então, para que isso seja matematicamente possível, no ano 2 o preço do teu título tem que variar. Tem que ser um valor X que, rendendo 15% em um ano, ele chegue nos mesmos 1.210. Nesse caso, esse valor vai ser 1.052. Ou seja, o título tem que acabar o primeiro ano com um valor de 1.052. Ao invés dos 10% prefixado que foi contratado, se você vender nesse primeiro ano, você teve 5,2%. É isso que faz a marcação a mercado. E aonde que eu estou querendo chegar aqui? Enquanto em alguns momentos pode dar muito bom aproveitar da marcação a mercado para lucrar com a renda fixa, também pode dar muito ruim se as condições não forem tão favoráveis. E aí a gente tem dois cenários. Um cenário em que os juros vão seguir crescendo, a inflação também, e o outro cenário onde essa curva de juros diminui. Vamos olhar um exemplo prático aqui. Ali entre 2016 e 2020 teve um período que quem comprou IPCA mais 2035 e vendeu, lucrou 100% com a marcação a mercado em mais ou menos 4 anos. E aí, você pode escutar tudo que eu estou te dizendo, que dá para dobrar o investimento vendendo IPCA mais 2040 na metade do tempo, e que quem fez isso no passado se deu bem, e você pode pensar, pô, entendi, então realmente vale a pena fazer isso, é isso que eu vou fazer. Mas e se eu te disser que mesmo assim ainda não valeu a pena lá em 2016 investir no IPCA mais para vender antes do vencimento? Se eu te disser que muito provavelmente também não vai valer a pena fazer isso agora? É isso que eu vou te mostrar na sequência agora na prática. Mas além disso, eu também quero te mostrar como a gente aqui no Clube do Valor faria para aproveitar essa oportunidade de forma a fazer um investimento mais inteligente. Eu sei que tem muita gente que olha para essas rentabilidades de 200, 300, 400% na renda fixa e já quer sair correndo para investir nesses títulos. Só que a verdade é que tem uma forma certa de fazer isso, que passa, sim, por considerar objetivos e características que são muito individuais de cada um. Cada carteira de cada investidor é um caso à parte. Isso não tem nada a ver com renda fixa ou com renda variável. Mesmo para quem só investe em renda fixa, com as estratégias certas, sabendo a hora de comprar ou de vender um ativo, dá para ganhar bastante dinheiro. Como essa simulação de uma carteira 100% conservadora, só em renda fixa. Nos últimos 20 anos, ela rendeu praticamente o dobro do Ibovespa. Uma rentabilidade líquida de imposto de renda de mais de 12%, e descontada da inflação acima de 6% nos últimos 20 anos. Então, sim, existe um jeito certo, por meio de uma estratégia única, que te mostra qual ativo comprar, qual vender, quando fazer isso, e quanto do teu dinheiro investir em cada ativo. Então, se você tem dúvida de como investir em renda fixa de um jeito estratégico, quer saber quando comprar, quando vender esses títulos, a gente está oferecendo algumas vagas gratuitas aqui no clube. Essas vagas são para um diagnóstico de investimentos 360 graus gratuito, para que a gente olhe junto contigo numa reunião individual, onde que tem espaço para você melhorar a tua carteira de investimentos. Como esse encontro é gratuito, você não tem absolutamente nada a perder se apontar a câmera do teu celular para o QR Code na tela, ou clicar no primeiro link da descrição. No final da reunião, fazendo sentido, você pode virar cliente de uma consultoria que foi eleita uma das melhores do Brasil e que investe sem conflito de interesse, com uma taxa fixa e transparente. Mas se não, você sai de lá com um diagnóstico completo e gratuito do que precisa ser feito na tua carteira. Bom, agora eu vou te falar por que não vale a pena tentar lucrar com o IPCA+, no curto prazo e com marcação a mercado. E eu vou te dar aqui 4 motivos e te mostrar cada um deles na prática. O primeiro motivo é porque tudo depende das condições de mercado. Vamos voltar ali para a simulação, onde tu dobra o teu investimento na metade do tempo do vencimento do título. Eu te mostrei que para isso acontecer, necessariamente as condições precisariam permanecer as mesmas. Eu também te contei que para garantir a taxa que tu comprou, você precisa segurar o investimento até o vencimento. Então, se essas duas variáveis não forem seguidas, o que pode acabar acontecendo é o seguinte: ali em 2032 a pressão fiscal começa a funilar de novo, a curva de juros começa a subir, como foi agora em 2024. No começo do ano a expectativa era uma, e no final do ano o mercado passou a esperar um aumento muito maior dos juros e as taxas voltam a subir. Nesse caso, a nossa simulação muda de figura. Quanto mais essas taxas sobem, menor vai ser o teu ganho. Como nesse caso aqui, com 100 mil viraria 218, com uma taxa de 7,31. Se a gente projeta um aumento dessa taxa para 8,50, por exemplo, a gente vê que esses 100 mil já viram 201 no resgate. E se a gente projeta um aumento maior para 9,5, esse aumento vai para 187, essa rentabilidade vai para 187. Aumentando mais ainda para 10%, o valor final vai para 181. Então, quanto mais aumentam as taxas do Tesouro no momento do resgate, menor é o valor líquido que você tem no final. E também não é só isso. Tem 2 pontos que tu precisa considerar. Até porque tu pode pensar, pô, se for para fazer isso, por mais que as taxas aumentem, ainda ganha uma grana em cima, ainda tá valendo. Só que o segundo ponto é que nessas mesmas condições, se tu segurar esse mesmo investimento até o vencimento, ou seja, 7, 8 anos a mais, ao invés de dobrar o teu dinheiro com a marcação a mercado,
tu mais do que quadruplica esse mesmo investimento só por manter até o final, o que significa transformar 100 mil em meio milhão em 15 anos, projetando uma inflação de 5,8. E se a inflação subir até o momento da venda, esse mesmo investimento poderia fazer esse investidor se tornar milionário, justamente pelo título proteger o investidor da inflação. E aí aqui tem duas coisas que eu quero te dizer. Faz muito mais sentido investir segurando o título até o vencimento, e ainda esses ganhos estratosféricos levam em conta a proteção desse título contra a inflação, mas não levam em conta o desconto da inflação na hora de pagar imposto de renda. E esse é justamente o meu terceiro ponto. Apesar de esse ser o título que mais protege a tua carteira da inflação, ainda tem um detalhe importante disso. Essas rentabilidades de 11%, 12% ao ano, elas desconsideram o efeito da inflação no momento do resgate. Você comprou IPCA+, é uma taxa fixa de 10% e a inflação do período foi 6%. Então significa que a tua rentabilidade bruta ali foi 16% ao ano aqui numa conta simples, né? Maravilha! Só que daí você precisa tirar o imposto de renda. Então, se o teu investimento foi de 10 mil, rendendo 16% ao ano, depois de um ano você vai ter 11.600, né? Agora, descontando o imposto de renda de 15% em cima disso, que é a alíquota mínima, então vamos trabalhar com ela aqui para facilitar o cálculo, o que vai acontecer é o seguinte: 15% de 1.600, que foi o rendimento, é igual a R$240. Então, dos 11.600, descontando IR, sobram 11.360. Só que a conta não acaba aqui, porque apesar de o IPCA+ realmente te proteger contra a inflação quando comparado a outros investimentos, o imposto de renda é cobrado sobre o ganho total, o que significa que apesar de o teu dinheiro ter rendido mais por conta da inflação, depois daquele período de investimento, ele também perdeu o poder de compra. Então, o ganho real acaba sendo um pouco menor. Fazendo a conta, vai ficar um pouco mais claro. Sobraram 11.360 descontando imposto de renda, mas essa ainda não é a taxa 100% líquida. Porque se a inflação do período foi 6%, que já está embutida nessa taxa de retorno anual, a gente precisa considerar o ganho real desse investimento. Então, a partir do cálculo da taxa líquida real, a gente descobre que esse mesmo investimento rendeu, na verdade, no líquido, mais ou menos uns 7%. Pô, Kevin, então tá me dizendo que o IPCA+ não protege contra a inflação? Então eu vou pro pré-fixado ou pro pós-fixado. Não é bem assim. A verdade é que a inflação corrói qualquer patrimônio em qualquer investimento. E nessas outras classes de ativos o efeito é inclusive pior. Na situação que a gente está hoje, com uma inflação projetada de mais ou menos 5,8%, com a Selic nos níveis atuais, os títulos pré-fixados e os atrelados à inflação renderiam, já descontando o IR, efeito da inflação que eu acabei de te mostrar, praticamente a mesma coisa. Enquanto o pós-fixado sairia na frente. Agora, se a inflação sobe para 10%, digamos, o que acontece é isso aqui. A rentabilidade líquida do pré e do pós despencam, enquanto a do IPCA+ se mantém nos 5%. E é justamente esse o ponto. E aí, por fim, te citando o quarto, talvez mais importante e último ponto pelo qual não vale a pena tentar lucrar com a marcação a mercado, eu vou te dizer que se você fizer isso e der muito certo, ainda assim tem a chance de estar perdendo para a Bolsa de Valores. E a isso a gente dá o nome de custo de oportunidade. A gente acabou de ver que o IPCA+ só tem benefício de marcação a mercado se as taxas caírem. Mas em momentos como esses, os ativos de risco tendem a subir. Então, se as taxas do Tesouro Direto estão menores, na média os investidores voltam a correr para a Bolsa de Valores. E aí, concorda comigo que quem está buscando uma valorização rápida no IPCA+, já tem um perfil mais agressivo e está disposto a correr risco. E aí eu te pergunto, qual que é o custo de ficar de fora de ativos de risco nessa mesma fase? Bom, vou te mostrar o que aconteceu no período. Em períodos de queda da Selic, a Bolsa deu valorizações agressivas, como foi nesse caso de 2016 até 2021, onde a gente teve uma queda brutal no nível da Selic. A mesma coisa vale para os fundos imobiliários, por exemplo. Nesse período, a nossa principal estratégia de ações baratas, de 2016 até o início de 2020, teve uma rentabilidade de mais ou menos 52% ao ano, o que representa uma alta de 250% em 3 anos. Enquanto isso, o que estava acontecendo com a renda fixa era uma alta de 100%. Ou seja, não compensou. Além disso, ainda que você tenha ganhado bem e ficado satisfeito com esse 100%, eu te pergunto, o que você vai fazer depois? Alocar em uma outra renda fixa com uma taxa mais baixa ou vai comprar uma bolsa cara? E aí, entendendo todos esses 4 pontos, a pergunta que fica é, será que vale a pena investir nesse tipo de título? E a resposta é sim. Desde que o teu foco não seja especulação de curto prazo, tudo bem, você pode ter um ativo de renda fixa mais longo na tua carteira. Se a rentabilidade dele for mais alta, é ótimo. Mas o foco é não contar com isso. Mas como que nós aqui no Clube do Valor faríamos? Bom, o que a gente não só faria, mas faz na carteira dos clientes é o seguinte: a gente aloca na fatia de renda fixa
50% em renda fixa atrelada à inflação e divide a outra metade entre pré e pós. Assim a gente aproveita todos os cenários, Selic alta, inflação alta e vice-versa. Além disso, dentro dessas classes, a gente intercala os vencimentos. Ao invés de concentrar tudo no curto prazo ou no longo prazo, a gente cria uma escada para que a carteira tenha liquidez e segurança para o investidor. E aí, dentro dessa escada, além dos títulos do Tesouro Direto, a gente também pode comprar títulos bancários cobertos pelo FGC ou até títulos de crédito privado, quando é um investidor com maior patrimônio que precisa ter uma diversificação maior em renda fixa e já está coberto totalmente pela FGC. Bom, agora me fala aqui nos comentários, tu investe em renda fixa com uma estratégia de marcação a mercado? Se sim ou se não, eu espero que esse vídeo tenha agregado para ti. Mas se ainda tem alguma dúvida e queria que ela fosse respondida por um planejador financeiro certificado, eu quero te relembrar que a gente ainda tem algumas vagas para um diagnóstico de investimentos 360 graus gratuito. Para concorrer a uma delas, o link está aqui do lado. E além disso, também vou deixar aqui um vídeo em que a gente te ensina a montar uma carteira do zero com 100 mil reais. Grande abraço e até mais!